Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Líder Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Já estamos no início do capítulo 8º. E o título do capítulo 8, Os Anjos. Os Anjos. Estamos vendo aqui sobre os anjos segundo a Igreja, não é? E Kardec nos traz informações de um documento da Igreja Católica, não é? O Concílio de Latrão. E nós estamos aqui hoje, vamos terminar esta parte, o item 2 do capítulo 8, e estamos aqui no parágrafo que começa com a distância do tempo, a diferença dos lugares, ok? Deixa eu ver aqui, 3, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º parágrafo antes do final do item 2. Diz-nos, então, Kardec traz-nos, então, do documento católico sobre a visão do catolicismo, da Igreja, não é? Dos anjos. A distância do tempo, a distância dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão em seu espírito. Aqui ele tratando dos anjos. Então, para os anjos, a distância do tempo, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não produzem nenhuma confusão no seu espírito. A essência divina, sendo infinita, é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar. Os desígnios particulares da providência divina lhe são ocultos. Ela, a providência divina, porém, lhes revela em segredo quando os encarrega, em certas circunstâncias, de anunciá-los aos homens. Sim, os anjos seriam esses mensageiros de Deus para informar aos homens o que Deus quer que os homens saibam. Os homens são os seres humanos, os imperfeitos lá, que esses aqui vão passar pela fieira do... Né? Ter que aprender ali na luta. E os outros? Os anjos não. Os anjos eu criei já sabendo tudo, tão perfeitos. Okay? Continua aqui. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados. É incrível, né? Porque fica parecendo que alguém viu os anjos fazendo isso. Não se fazem como entre nós, por meio de sons articuláveis ou articulados, e de outros sinais sensíveis aos sentidos físicos, não é? As puras inteligências não têm necessidade nem dos olhos para ver, nem das orelhas para ouvir, nem não tem mais o órgão da voz para manifestarem os seus pensamentos. Esse intermediário habitual das nossas conversas nem lhes é necessário, mas comunicam os seus sentimentos do modo que lhes é próprio e que é todo espiritual. Sim, isso faz todo sentido. Para serem compreendidos, basta-lhes o desejo. E aí eles vão passar a mensagem? Isso eu já não sei. Será que para sermos... basta o desejo? Interessante, por exemplo, estou me lembrando aqui do anjo Gabriel, foi falar com o pai de João Batista. Agora, a mãe dele, não é? Era
mais velha, e ele, quando o anjo falou, ele disse assim, mas como pode? A minha mulher já é idosa. Ele entendeu, mas ele duvidou do anjo. Duvidou do anjo. Estou tentando me lembrar do nome dele. Quando a gente quer lembrar do nome, não lembro. E aí ele ficou mudo. O anjo falou assim, não acredita? Então, agora você vai ficar mudo. E só vai falar depois que a criança for apresentada no templo. E assim aconteceu. Quer dizer, entender a gente pode entender, mas se eu duvido, será que eu entendi bem que quem está falando comigo é um anjo? Vejamos quando o anjo foi falar com Maria. Maria não questionou. Não questionou duvidando do anjo. Ela questionou na pureza dela. Como seria possível, né? Já que isso se daria. E veja, o anjo não foi questionado como eu duvido, mas ela revelou a sua ignorância humildemente. Foi esclarecida pelo anjo. Então, diferente. Então, aqui ele está dizendo o quê? Para serem compreendidos, basta-lhes o desejo. Talvez para serem ouvidos, vamos imaginar, o anjo aparece a Maria. Ele articulou, ele estava ali. Ela ouviu, respondeu. E realmente os espíritos se comunicam pelo pensamento, não precisa articular o som. É isso. Às vezes até tem pessoas que trazem lembranças dos sonhos e dizem assim, mas ela falou comigo, mas ela não articulou. Ela falou comigo pelo pensamento. Isso nem precisa ser anjo. Né? Mas não vamos esquecer que aqui é a doutrina católica. Só Deus conhece o número dos anjos. Esse número, quer dizer, a quantidade que existe de anjos, claro. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não é. Mas, segundo os autores sacros e santos doutores, é considerável e verdadeiramente prodigioso, ou seja, é um grande número de anjos. Se é natural proporcionar o número de habitantes de uma cidade, a sua importância e a sua extensão, a Terra, não sendo senão um átomo, em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, é preciso disso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Uma vez que a majestade dos reis tira o seu brilho do número dos seus indivíduos, ou seja, quanto maior o reino, quanto maior os súditos, maior é o rei. Então, uma vez que a majestade dos reis tira o seu brilho do número de seus indivíduos, seus súditos, dos seus oficiais e dos seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis, senão essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar, prosternados ou de pé diante do seu trono. Dignidade daqueles, ou seja, da dignidade dos anjos, que se mantêm prosternados diante do trono, aqui no caso de Deus, não é? Dentro da doutrina católica. Aliás, essa primeira parte fala de doutrina, não só espírita, mas, claro, a doutrina da Igreja Católica. Os pais da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos estão distribuídos
em 3 hierarquias ou principados, e que cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Vejamos. Os da primeira, ou seja, os da primeira hierarquia, ou principado, são designados em razão das funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins, porque estão como abrasados diante de Deus com os ardores da caridade. Estes, os querubins, porque são um reflexo luminoso da sabedoria de Deus. Aqueles, tronos, porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer-lhe o brilho. Então, querubins, serafins, querubins e tronos. Depois ele continua. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São as dominações que atribuem aos anjos de ordens inferiores as suas missões e os seus encargos. As virtudes que realizam os grandes prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano. As potências que protegem pela sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm em partilha a direção das sociedades e das pessoas, são os principados, prepostos do reino, das províncias e das dioceses. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância. Os anjos guardiães, os que acompanham cada um de nós para velarem por nossa segurança e por nossa santificação. Muito bem, então existem 3 hierarquias. A primeira, vamos ter os serafins, os querubins e os tronos. Na segunda, vamos ter as dominações, as virtudes e as potências. E na terceira, teremos os principados, os arcanjos e os anjos guardiões. Muito bem. E aí, não é? Terminamos aqui. São informações da visão católica, ok? Da doutrina católica. E agora vamos entrar na refutação. E a refutação serão os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E depois veremos, concluindo o capítulo, os anjos segundo o Espiritismo, que aí é na parte 12, 13, 14 e 15. Muito bem, amanhã então estaremos de volta, entrando agora na refutação. Então, ele vai trazer o que foi dito nessa primeiro subitem e vai nos trazer a refutação. Ok, amanhã então estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.